Olá pessoal, aqui é Ana Maria do blog Dia a Dia na Escola e hoje eu vou falar para vocês sobre tarefa, lição de casa. Uma pessoa lá fez um comentário num vídeo meu assim, sou contra fazer dever de casa. Comentou isso, né, com a opinião dele, não sei se é aluno, não sei se é pai, não sei quem que é. Mas aí eu fiquei pensando, sabe por que ele é contra? Porque ele não sabe o porquê tem que fazer uma lição de casa. E é isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Qual o motivo? Por que você tem que fazer essa bendita lição de casa, que é tão chato muitas vezes, mas tem que ser feito? Vou explicar nesse vídeo, mas antes eu peço para você clicar aqui embaixo, ó, no inscrever. Clica no inscrever, clica no sininho ali do lado e já dá o seu like, o seu joinha nesse vídeo para me ajudar, tá bom? Não esquece. Outra coisa, quer conversar comigo? Pode comentar aqui embaixo porque eu leio tudo. Aí, ó, esse vídeo mesmo é fruto de uma leitura que eu fiz aí de um comentário. Leio tudo e também se você quiser conversar comigo, vem aqui, ó, no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá que a gente bate um papo e eu gosto muito desse contato com vocês aí, bem íntimo. Então vamos lá. Por que tem que fazer lição de casa? Bom, gente, eu sempre falo, pra gente fazer alguma coisa, eu tenho que entender o motivo disso. Por que ter que fazer isso, né? Porque é muito chato você fazer as coisas sem ter uma razão de ser. Então, eu vou explicar pra vocês hoje. Lição de casa. Tem que ser feito desde quando? Gente, entrou na escola, tem que ter lição de casa. Nossa, mas minha filha tem 2 anos, tem 3 anos, tá na educação infantil. Pra que isso? O ser humano, gente, ele precisa de rotina. Ele precisa todos os dias fazer mais ou menos a mesma coisa para o cérebro entender qual é o desempenho dele, o que ele tem que fazer. Então, todos os dias eu tenho que fazer tarefa. É lógico que quanto menor, menos número de dias. Por exemplo, 2 anos, um diazinho só tá bom. Eu tenho 3 anos, pode ser 2 dias, pode ser 2 vezes na semana, sei lá. Aí com 3 anos, pode ser 3 dias, 4 anos, pode ser ainda 3 dias, 5 anos, 4 dias. E 6 anos, quando entra no ensino fundamental, todos os dias. Isso assim é sem negociação. Tem que ter tarefa todos os dias. Por quê? Qual o motivo? Eu fiz um vídeo faz um tempinho, eu vou até deixar aqui para vocês, que é sobre as fases da aprendizagem. E lá nesse vídeo eu explico em detalhes o que eu vou comentar aqui rapidinho agora. A gente aprende, gente, a gente tem 3 fases para você aprender. A primeira fase é da aquisição. O que é isso? É quando você vai na escola, escuta tudo que o professor fala, blá, 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 falou um monte de coisa, tal. Ele falou, tudo aquilo que ele falou fica numa memória que chama memória de curto prazo. E isso, se você não tiver uma fixação depois, ela vai embora. Então, quando você vai na escola, você escuta tudo que o professor fala, é importante você anotar o que ele está falando, registrar tudo que ele está falando, sabe? Fazendo um resuminho no caderno, colocando palavras-chave. Por quê? Porque isso vai sumir da sua memória rapidinho. Sim, vai embora. Quando você chega em casa, entra na segunda fase da aprendizagem, que é a retenção. E muita gente fica frustrado, porque vai falar, puxa vida, eu prestei tanta atenção na aula, como é que eu não lembro nada do que foi falado lá? Esqueci tudo, gente, eu devo ter problema. Não, gente, isso é normal. Se você tivesse anotado no seu caderninho tudo que o professor falou, palavras-chave, na hora que você bater o olho, você vai começar a lembrar o professor falando na sua cabeça. E aí você faz um resumo de tudo que você está escrevendo. Isso, quando você faz esse resumo, você leva para o seu cérebro, você desenvolve no seu cérebro uma habilidade que é uma habilidade de retenção, de fixação ali do conteúdo. Então você começa a analisar, a pensar. O ideal seria que tivesse alguém na sua casa para discutir com você aquilo que o professor falou e que você está fazendo resumo ali. Eu fazia isso muito com os meus filhos. Aliás, eu faço isso até hoje.
Quando os meus filhos chegam, falam, ai mãe, eu aprendi tal coisa na escola. Eu falei, o que você aprendeu? E aí a gente começa a debater o assunto, começa a analisar, começa a discutir, será que isso é correto, não é? Esse debate, gente, é ótimo para o cérebro. Por quê? Porque entra na fase da retenção e você fixa muito mais aquilo que o professor falou lá na sala. Depois vem a fase da aplicação. Uma coisa importante que eu não falei no anterior, que quando você dorme, você joga aquelas informações de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, quando você não dorme pelo menos 8 horas por noite, você não consegue fixar nada do que o professor falou, tá? É bom frisar esse parêntese aí. Tá bom. Aí depois vem a aprendizagem da aplicação. O que é isso? É você pegar aquele conteúdo que você aprendeu e aplicar no seu dia a dia, na sua sociedade, para resolver os seus problemas. Um exemplo, eu aprendi lá na escola sobre energia elétrica, eu sempre dou esse exemplo. Energia elétrica, como ter uma luz aqui, coisa e tal. Aí quando você chega lá no seu bairro, puxa vida, a rua da minha casa não tem energia elétrica. Você começa a pensar, peraí, o professor me ensinou isso, deixa eu pesquisar aqui para ver se eu consigo trazer energia elétrica para minha rua. E aí você começa a estudar, sendo um autodidata, que eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, tentando resolver e arrumar soluções para o problema da sua rua. Gente, isso é aprendizagem. É você ouvir primeiro, ouvir a história, jogar na sua memória de curto prazo, é você vir na fase da retenção, que você vai fixar tudo aquilo que foi falado, discutindo, fazendo um resumo, analisando, vendo vídeo, indo além, tá? E dormindo para que esse conteúdo fique fixado aí no seu cérebro. E depois da aplicação, que é você jogar isso na sociedade. Ah, tia, então quer dizer que isso é por causa disso? Quando você escuta esse tia, professora, nossa, para mim é o máximo. Significa que, opa, o aluno entendeu o que você está falando. Entendeu a importância? Então, gente, tem que ter tarefa todos os dias. Para quê? Primeiro, para adquirir hábito de estudo em casa e na escola, né? O estudo ele é em conjunto, não tem como você fazer metade. Segundo, para fixar o conteúdo na sua memória de longa duração aí, para que você consiga fixar esse conteúdo na sua memória, para você aplicar tudo isso na sua vida, porque não adianta nada você aprender, colocar o conteúdo numa gaveta, guardar e viver a vida. Não adianta, gente, isso aí é vida ridícula, é vida medíocre, né? A gente tem que aprender e aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. Outra coisa importante. Qual é o maior erro dos pais? Os pais, o filho manda para a escola, tá, aprendeu na escola. Quando vem para casa para fazer tarefa, o pai com pressa, eu quero fazer almoço, eu quero fazer janta, eu quero fazer outra coisa. Aí a criança fala, mãe, explica isso aqui para mim, pai, explica isso aqui para mim. E aí você tem pressa, não vou falar preguiça não, vou falar pressa de discutir aquele conteúdo, de fazer uma análise. Peraí, mas o que seu professor falou na sala? Você que tem que explicar para mim, não é eu que tenho que explicar para você. E forçar o aluno a prestar atenção no que o professor falou lá na sala. Então, esse processo todo, que é a fase da retenção, ele é trabalhoso em casa, ele dá trabalho. Eu sempre falo que educar dá trabalho, gente. Ensinar é fácil, mas educar é isso, é você ficar ali analisando, questionando. Peraí, mas o que seu professor falou na sala? Você tem que explicar para mim porque eu não estava lá, eu não sei. Então, quando você discute com o seu filho fixa o conteúdo e não tem como ele ir mal na escola. Agora, aquele responsável, aquele pai, mãe, sei lá, daqui, eu faço pra você, vai, e faz e copia para ele, você matou a segunda fase do seu filho, que é a fase da retenção. Matou. Ou seja, o seu filho não aprendeu nada e não vai aprender nada nunca. Por quê? Porque na fase da fixação do conteúdo, você, responsável, matou. Você fez para ele. Ou seja, ele não vai aprender absolutamente nada, porque o conteúdo da memória que ele curta, que ele acabou de ouvir, vai embora. Ele não vai fixar nada porque você fez para ele e muito menos aplicar isso na sua vida. Ou seja, você vai ter um filho pendurado em você pro resto da vida porque não sabe
fazer nada, não sabe ter iniciativa de nada, porque você, responsável, matou isso no seu filho. É pesado, isso é muito sério. Fica essa reflexão aí para vocês, tá bom? Um beijo no coração, tchau!